Olá pessoal, tudo bem? O estudo que a gente vai desenvolver agora, esse vídeo de agora, ele vai estar focalizado no aspecto da meteorologia que a gente pode aproveitar para os nossos voos, para a gente voar mais distante, mais alto, por mais tempo. Falar da meteorologia de forma como normalmente ela é tratada, de forma abstrata, de forma distante, não ajuda tanto assim o voador para entender a vida do ar, o movimento do ar. Como as nossas asas não têm motor, a gente precisa então usar um motor sutil. No caso, o motor que a gente usa é o movimento da atmosfera. A gente tem que dar um jeito de aproveitar a movimentação da atmosfera para usar a nosso favor. E não tem outra forma da gente entender esses movimentos que o ar faz, a não ser usando a ciência meteorológica. Da mesma forma que, por exemplo, a engenharia tenta entender as forças que estão por trás da construção de um edifício, as leis que estão por trás dessas forças, que regem essas forças, a meteorologia procura entender as leis, as forças que regem os movimentos do ar. Então, a meteorologia é a única ciência confiável para a gente usar como base de interpretação desse motor, digamos assim, movimentos da atmosfera que nós vamos usar a nosso favor. O primeiro aspecto importante que a gente precisa ressaltar para entrar no estudo que interessa para a gente é a questão das diferenças. Se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, na nossa vida em geral, a gente vai perceber que as diferenças são fundamentais para a nossa existência. Por exemplo, você que está aí vendo a minha imagem, isso só é possível graças à diferença que existe entre a minha imagem e o fundo atrás de mim. Precisa de um contraste, de uma diferença de cores, de tonalidades, de sombra, de luz, diferenças. Quando a gente está falando nas diferenças que importam para a meteorologia, mais especificamente para os nossos voos, existem diferenças específicas que nós temos que prestar atenção. Se a gente estiver bem atento a essas diferenças que vão importar a gente vai acabar aproveitando elas a nosso favor. A gente vai acabar aproveitando as diferenças, a percepção das diferenças, para voar de forma mais consciente, mais integrada, digamos assim, com a atmosfera. A diferença que importa para o nosso estudo, a diferença a ser destacada, digamos assim, que importa para a meteorologia, é a questão da densidade, que está relacionada com a temperatura, que está relacionada com o movimento da nossa atmosfera. Essa câmera que está aqui na minha frente está funcionando graças a uma diferença. Nesse caso aqui, a diferença é elétrica. Ela está conectada numa tomada, onde existe um polo positivo e um polo negativo. Existe uma diferença de potencial, elétrico no caso, que gera o movimento do motorzinho aí na câmera. No caso do ar, a diferença que nós já falamos de temperatura e de densidade vai ser o desencadeador do movimento do ar, que a gente vai aproveitar para voar. Vamos entender bem qual é essa polaridade, quais são os polos, quais são as diferenças, então, que vão ser importantes da gente prestar atenção quando estiver voando. Para a meteorologia, as polaridades são chamadas de alta pressão e baixa pressão. Essa diferença entre alta pressão e baixa pressão vai gerar um movimento, vai gerar vento, vai gerar térmica, a tão querida nossa térmica, vai gerar a descendente também. Todo esse movimento está associado a essa polaridade, alta pressão e baixa pressão. Altas pressões são porções de ar, são parcelas de ar, são pedaços de ar mais frios do que as baixas pressões. Agora, como é que será que um ar está mais frio do que o outro? Por que um ar é mais quente do que o outro? A primeira coisa que a gente precisa notar é o seguinte, pessoal. O ar em si, ele não é aquecido diretamente pelo Sol.
Primeiramente, o Sol vai aquecer a superfície terrestre e a superfície terrestre, por tabela, vai aquecer o ar que estiver em contato com ela. Então, por exemplo, superfícies mais aquecidas vão gerar sobre essa superfície uma baixa pressão, já que esse ar em cima da superfície vai estar mais aquecido. Do outro lado, uma parcela de ar que estiver sobre uma superfície mais fresca, mais resfriada ou menos aquecida, que seja, vai se transformar numa alta pressão aos olhos meteorológicos, digamos assim. A questão, então, é educar os nossos olhos a identificar essas altas e baixas pressões, que é o que nós vamos fazer a partir de agora. A primeira forma da gente identificar as altas e baixas pressões é percebendo, por exemplo, que a Terra redonda recebe luz do Sol de forma diferente. A gente já percebe logo que os polos recebem muito menos luz do que a linha do Equador. Os polos, dessa forma, estão muito mais frios do que a linha do Equador. Dessa forma, o ar que está em contato com os polos vai estar muito mais frio do que o ar que está em contato com a linha do Equador. Então, nós já vamos ter, nessa situação, uma alta pressão, altas pressões, digamos assim, nas linhas dos polos e, na região equatorial, baixas pressões. Outra forma de perceber altas e baixas pressões é quando a gente tem solos, superfícies, diferentemente aquecidos. Por exemplo, entre a água de um lago e um arado, né, coisa que é típica para a gente no meio do voo, é fácil perceber que o ar que vai estar em cima do lago vai estar mais frio do que o ar que vai estar sobre o arado. Novamente, nós vamos ter altas pressões e baixas pressões. Outra forma de nós identificarmos altas e baixas pressões é relacionada à quantidade de luz que uma superfície recebeu. Por exemplo, se eu tenho uma superfície onde a luz do Sol não incide diretamente, ou seja, encoberta por nuvens, aqueles dias cinzas, né, nublados, essa região, essa superfície, vai estar sendo menos aquecida pela luz do Sol. Ou seja, nessa situação, nós vamos ter ali uma região propícia a se formar uma alta pressão. Em contrapartida, uma região que está sendo intensamente ensolarada, está recebendo sol desde de manhã bem cedo, essa é uma região propícia a se formar uma baixa pressão. Ou seja, é uma região interessante aos nossos olhos para a gente estar atento. E a gente vai aproveitar justamente essa situação de baixa pressão que está acontecendo naquela região. O que mais interessa para a gente, como voador, é descobrir rapidamente onde é que está a nossa querida térmica, que é o que interessa para a gente. A gente quer decolar e logo ganhar altura o mais rápido possível e com a maior segurança possível. E a forma mais fácil da gente visualizar, detectar, digamos assim, aonde vão acontecer as térmicas, é identificando justamente as questões de altas e baixas pressões. É identificando justamente que pedaço do chão deve estar mais quente do que o restante. Para identificar isso, nós vamos destacar algumas características, digamos assim, algumas peculiaridades que vão determinar se o chão vai aquecer mais ou menos do que um outro chão. O primeiro aspecto que a gente deve prestar atenção para determinar se aquela região vai ser uma boa produtora de térmicas é a questão do tempo de insolação que ficou exposta àquela superfície. Por exemplo, se uma superfície ficou exposta ao sol desde as 6 horas da manhã, desde a hora que o sol nasceu, ela vai ter um bom potencial de gerar térmicas. Em contrapartida, uma outra superfície que ficou, por exemplo, sombreada por uma camada de nuvens, ou então ela ficou numa face da montanha onde o sol não incidia, ficou numa face sombreada da montanha, esse tipo de superfície ela vai demorar para gerar as nossas térmicas. Então, é importante que essas superfícies, em primeiro lugar,
estejam o máximo de tempo possível expostas ao sol. Outra questão fundamental da gente prestar atenção é a questão da incidência da luz do sol. Assim como a gente acabou de ver que o Equador recebe mais luz solar e, portanto, aquece mais o ar ali do que os polos, por exemplo, uma face da montanha virada para o leste, quando o sol acabou de nascer, é uma face da montanha que vai estar muito mais aquecida do que a face oposta, virada para o oeste, já que o sol está nascendo. Dessa forma, prestando atenção à incidência da luz solar numa superfície, é um outro aspecto que a gente tem que prestar atenção, a gente já vai determinar se aquela superfície vai ser uma boa geradora de baixas pressões. Ou seja, vai ser uma região farta para que a gente ache as nossas térmicas. Mas também pode acontecer da gente ter um relevo plano, não tem montanha, não tem inclinação nenhuma voltada preferencialmente para o sol, a região é plana. Nessa situação, a gente começa a prestar atenção a outras questões, né? Por exemplo, nesse caso de uma superfície plana, nós vamos prestar atenção à composição da superfície. Uma superfície muito úmida, com muita vegetação, em comparação a uma superfície mais seca, cheia de pedras, cascalho, o arado mesmo, que nós já citamos, vai haver uma diferença de aquecimento sobre o ar dessas superfícies diferentes. O ar sobre uma superfície mais verde, mais úmida, vai se aquecer menos do que o ar sobre uma superfície seca, uma superfície pedregosa, ainda que as duas estejam recebendo a mesma quantidade de luz solar. Esse é um outro aspecto que a gente não pode deixar de fora. É a questão da umidade da superfície, do solo, né? Por exemplo, ainda que eu tenha um arado, que nós vimos já que é um bom gerador de térmicas, se esse arado estiver úmido, se ele tiver acabado de ter sido irrigado, digamos assim, ele não vai ser um bom gerador de térmicas, porque a água, ela rouba calor. A água absorve muito calor da luz solar, até mesmo para fazer a própria evaporação. A nossa pele, quando a gente transpira, faz o mesmo processo. Quando a gente transpira, acontece a evaporação da água que está em contato com a nossa pele. Essa evaporação, digamos assim, diminui o calor do nosso corpo. No caso de um arado molhado, por exemplo, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai resfriar aquela situação. A evaporação da água nessa superfície vai provocar uma queda de temperatura. Então a umidade é muito importante quando a gente estiver voando e analisando, estiver sobre uma superfície, analisando essa superfície. Às vezes a gente fica em dúvida, puxa, será que ali está mais quente do que ali? A gente então presta atenção e procura imaginar qual das superfícies deve estar mais seca. Fatalmente, a superfície mais seca vai ser um melhor gerador de térmicas do que uma superfície mais úmida. Pode acontecer também da gente ter uma superfície muito homogênea, muito parecida. Não tem inclinação de montanha, não tem relevo, é tudo plano e a superfície, aos nossos olhos, é muito parecida em termos de umidade. Não dá para diferenciar muito uma superfície da outra em termos de umidade. Aí a gente usa ainda um outro aspecto que é a questão da cor. Quanto mais escura for a superfície, mais luz ela vai absorver. Uma superfície mais clara vai refletir mais luz e dessa forma vai se aquecer menos. Então a cor seria ainda um último aspecto, digamos assim, não tão importante, né? Os outros aspectos que nós colocamos até então foram mais importantes. Mas a cor, digamos assim, serve num desempate, quando a gente tiver em dúvida sobre que superfície deve estar melhor. Se a superfície for muito homogênea, é a cor que vai determinar se a gente vai escolher ir para a direita, para a esquerda ou então continuar em linha reta, ok? Um último aspecto que nós vamos destacar agora está relacionado à altitude em que a superfície se encontra. Por exemplo, uma superfície que está a 1000 metros de altitude, recebendo uma determinada quantidade de luz solar, ela vai se aquecer de forma X, digamos assim. A mesma superfície, a mesma composição de superfície, 1000 metros abaixo, vai se aquecer da mesma forma que
uma superfície 1000 metros acima. Só que nós vamos ter uma coisa interessante acontecendo aí entre essas duas superfícies que estão em altitudes diferentes. Superfícies mais elevadas, elas vão ser superfícies que vão gerar baixas pressões, em contraposição às superfícies mais profundas, a, por exemplo, vales, que serão geradores de altas pressões. Vamos entender um pouco como é que isso acontece. Por que em regiões mais altas eu vou ter baixas pressões e em regiões mais profundas, mais baixas, eu vou ter altas pressões? Partindo do princípio que nós estamos falando de superfícies de mesma composição, mesma cor, que estão recebendo a mesma incidência de luz solar, tá bom? Para a gente entender essa questão da diferença de altitudes, nós vamos falar da questão do gradiente térmico. Próxima à superfície, que está recebendo luz solar no caso, a temperatura é maior, é mais alta do que mais afastado. Por que isso acontece? Porque é justamente a superfície que aquece o ar. Quando a gente sobe a grandes altitudes, a temperatura chega a ficar negativa, abaixo de zero. Ocorre então que a temperatura vai diminuindo conforme a gente vai se afastando da superfície. O que acontece? Próximo à superfície, vamos imaginar que a temperatura estivesse em 30 graus Celsius, a 0 metros de altitude. A mesma superfície a 1000 metros de altitude também tende a estar a 30 graus Celsius, só que a 1000 metros de altitude. Olha que interessante, eu tenho uma superfície aqui a 0 metros de altitude a 30 graus Celsius e uma outra superfície aqui a 1000 metros de altitude a 30 graus Celsius. Se a gente fosse fazer um paralelo entre essa altitude se distanciando, a gente se distanciando da montanha, nós vamos perceber que distante da montanha eu tenho uma temperatura bem inferior a 30 graus. Eu tenho 30 graus aqui embaixo, 30 graus aqui em cima. Mas no nível dos 1000 metros, afastado da montanha, eu tenho temperaturas baixas, bem menos do que 30 graus. O que acontece com essa diferença de temperatura? Nós falamos das diferenças no começo justamente para entender esse aspecto aqui. Essa diferença de temperatura, ela vai gerar um movimento, uma instabilidade do ar. Eu vou ter sobre as montanhas uma vontade do ar em querer subir, em querer trocar de lugar com esse ar nas redondezas. Porque esse ar nas redondezas, ele está muito frio, ele é uma alta pressão, enquanto o ar que está bem no cucuruto em cima da montanha é uma baixa pressão. A troca é muito intensa. Sobre montanhas, eu vou ter regiões de baixa pressão justamente porque o gradiente térmico é muito mais intenso sobre montanhas do que em regiões baixas. Dentre esses fatores que nós acabamos de ver, o mais importante, o que prevalece sobre os demais, é a questão do tempo de exposição da superfície. É muito óbvio isso, né, gente? Por que a gente faz os melhores voos ao meio-dia, por exemplo, ou a partir do meio-dia? Porque nós tivemos uma manhã inteira de exposição da superfície à luz do sol. Quanto mais tempo a superfície ficou exposta à luz do sol, mais aquecida ela vai estar, mais ativas e mais fartas estarão as térmicas. Então, esse é o fator mais importante. Essa questão é muito importante porque, às vezes, nós estamos fazendo um voo e a gente esquece de prestar atenção por quanto tempo uma superfície ficou ensolarada. Às vezes a gente sobrevoa uma superfície ensolarada momentaneamente, naquele momento onde nós estamos chegando lá, só que essa superfície ficou sombreada, ela pode ter ficado sombreada por horas e horas atrás, e nós não prestamos atenção nisso. Então, por mais que aquela superfície, no atual momento, esteja sendo ensolarada, a chance de haver térmica lá é quase zero, porque ela ficou muito tempo sem exposição da luz solar. Se tivéssemos uma hierarquia na importância desses fatores, seria assim: tempo de insolação, ângulo de incidência do Sol, altitude da superfície, umidade da superfície e cor da superfície. Usando os cúmulos como referência. Até agora, a gente só prestou atenção na superfície, que é a geradora de térmicas, né? As térmicas nascem da superfície, então esse é o primeiro aspecto importante que não pode ser deixado de fora. Agora nós vamos tratar de um aspecto diferente, são os cúmulos.
Para efeito didático, os cúmulos nada mais são do que a térmica numa forma visível. A térmica, quando sai do chão, está carregando vapor de água. O vapor de água, ele é invisível. E vai passar a ser visível justamente quando sofre a condensação, quando um cúmulo é formado. Então, enquanto a térmica não sofreu a condensação, melhor dizendo, enquanto o vapor de água dentro da térmica não sofreu a condensação, ela é invisível. Em contrapartida, quando o cúmulo se forma, que são ali, nós temos os cúmulos, ó, a parte visível da térmica é justamente o pomponzinho que está aparecendo aqui. Embaixo dessa nuvem nós temos a térmica numa forma invisível. Dessa forma, ela mostrou as caras, digamos assim, passou a ser visível. Então, o cúmulos é uma referência fundamental para ser usada quando a gente está voando. O primeiro aspecto fundamental a ser destacado no estudo de um cúmulos é a questão de vê-lo de tempos em tempos. Uma fotografia de um cúmulos não ajuda muito a gente a saber se embaixo dele a térmica está boa. Se nós explorarmos o visual de um cúmulos de tempo em tempo, fazer um filme dele, a gente vai conseguir identificar melhor se a térmica embaixo do cúmulos está no começo da vida, no meio e até no final. Como toda previsão meteorológica, isso é fundamental. Por exemplo, uma foto de satélite mostrada na televisão, que a gente assiste na televisão, eles procuram colocar a animação do que está acontecendo. Então, se existe uma frente vindo do sul, eles fazem questão de mostrar o movimento da frente fria e não uma simples fotografia. Na meteorologia, é fundamental essa questão de perceber o que está acontecendo, qual é a tendência do desenvolvimento daquele fenômeno. Um cúmulos não é diferente. Esse é o primeiro e maior aspecto, digamos assim, de maior importância a ser destacado quando a gente está olhando um cúmulos. Enquanto a gente está fazendo o filme do cúmulos, a gente vai analisar vários aspectos dele. Vamos falar um pouquinho do aspecto da base de um cúmulos. A base de um cúmulos, pessoal, é um ponto a partir do qual a térmica que era invisível passou a ser visível. É um ponto a partir do qual a condensação aconteceu. Então, uma base com uma cara X ou uma cara Y vai dizer para a gente se a térmica embaixo está ativa ou não. Uma base plana, por exemplo, como nós estamos vendo aqui, indica que o processo de condensação está acontecendo, a nuvem está ativa, a térmica embaixo está funcionando. A partir do momento onde o cúmulos, a base do cúmulos perde a definição, passa a ficar mal formada, esfiapada, como a gente está vendo aqui, isso pode indicar que a térmica embaixo perdeu atividade. Ela pode até estar existindo, mas ela não está tão ativa. Lembrando que aqui nós estamos vendo uma fotografia, né? Isso aqui é pobre para ajudar a gente a analisar essas nuvens. Nós destacamos no começo a importância de analisar isso aqui num filme, os cúmulos num filme. Aqui nós estamos pegando uma fotografia só para destacar o aspecto da base do cúmulos. Além da base do cúmulos, os contornos da nuvem também vão indicar para a gente se esse processo de condensação está ativo, ou seja, se a térmica embaixo está ativa. E não só isso, vão mostrar para a gente também que parte da nuvem, mais para a direita, mais para a esquerda ou no centro da nuvem, qual é a parte que está mais ativa, qual é a parte onde o processo de condensação, de formação da nuvem, está melhor. É para onde justamente a gente vai se dirigir na hora de chegar na térmica embaixo de um cúmulos. Nessa foto, fica fácil da gente perceber como existem cúmulos com contornos superiores mais definidos do que outros. Ou seja, nesse cúmulos aqui, onde a gente percebe os contornos superiores mais definidos, a térmica embaixo vai tender a estar mais ativa do que, por exemplo, nesses cúmulos aqui, onde os contornos superiores estão muito mal definidos. Além da base, está muito ruim também. E aqui, coincidentemente, onde os contornos estão bem definidos, a base
também acompanha, ou seja, um está confirmando o outro, de que a térmica embaixo está realmente ativa. Outro aspecto importante para a gente avaliar num cúmulos é a questão do desenvolvimento vertical. Quanto mais verticalmente a nuvem estiver desenvolvida, lembrando sempre de ver isso dentro de um filme, né? Quanto maior esse desenvolvimento vertical, maior tende a ser a atividade da térmica embaixo desse cúmulos. Vamos olhar de novo esse quadro aqui. Novamente, coincidentemente, a nuvem que está apresentando a maior altitude, o maior desenvolvimento vertical, está mostrando para a gente que a térmica, novamente, está mais ativa. Vocês veem quanta coisa está batendo. A base é boa, os contornos superiores são definidos e o desenvolvimento vertical também mais acentuado do que o restante. São todos os aspectos importantes para a gente analisar num cúmulos. Ainda tem a questão da densidade da nuvem. Muitas vezes o cúmulos tem partes mais densas do que outras. As partes mais densas da nuvem são justamente as partes onde o processo de condensação está acontecendo mais intensamente. Como é que a gente determina, como é que a gente identifica qual é a parte mais densa da nuvem? Já falamos dos contornos superiores, do desenvolvimento vertical. E outro aspecto fundamental que a gente destaca relacionado à densidade da nuvem é a escuridão da base. Uma base mais escura, se eu só consigo perceber, olhar o fundo, a base da nuvem, eu percebo que na parte mais escura da base há uma tendência de ser ali a parte mais densa da nuvem, ou seja, a parte mais intensa da térmica. Essa é uma referência fundamental, observar a base e procurar identificar a parte mais escura da base, que normalmente está associada à parte mais densa da nuvem. Então, a base mais escura de um cúmulos vai estar relacionada com a densidade, que nós acabamos de falar, e ainda relacionada com o desenvolvimento vertical da nuvem. Quanto mais alta a nuvem, mais sombra ela projeta, menos luz a base recebe. Uma base muito escura indica que existe um bom pedaço de nuvem para cima. É o que nós estamos novamente vendo aqui nessa fotografia. A parte mais escura sendo sombreada por esse pedação de nuvem aqui para cima. Só que nós temos que prestar atenção quando a gente presta atenção na escuridão da base da nuvem. Por exemplo, é a nuvem que sombreia a base e que dessa forma gera uma sombra, uma parte mais escura. Agora vamos prestar atenção numa coisa, gente. Se o Sol não estiver a pino, por exemplo, se ele estiver inclinado, a sombra projetada pela nuvem não vai ser exatamente no mesmo ângulo onde a base está mais escura. Ou seja, se o Sol tivesse a pino e a parte mais protuberante da nuvem fosse exatamente essa aqui, a parte mais escura da base seria exatamente sob a parte mais desenvolvida. Se o Sol tivesse inclinado, a sombra seria projetada aqui. A base sob a parte mais protuberante não seria necessariamente a mais escura. Então é muito importante a gente prestar atenção quando faz essa análise da tonalidade de cinza da base, prestar atenção qual é o ângulo do Sol, porque ele vai projetar a sombra e vai driblar a gente. Muitas vezes a parte mais intensa da térmica não está exatamente sobre a parte mais escura de um cúmulos, porque às vezes o Sol está inclinado. E aí a gente dá uma vacilada e acaba entrando na térmica, não na parte mais forte necessariamente. E para finalizar o nosso assunto cúmulos, vamos falar um pouquinho da vida deles, da duração da vida deles. Tem cúmulos que a gente percebe que duram meia hora, 1 hora, 2 horas até. Outros cúmulos aparecem e tão rapidamente quanto aparecem, desaparecem. Por que será que isso acontece? São vários aspectos, né? E são complexos esses aspectos. Vamos colocar aqui o aspecto mais fácil de perceber, mais fácil de entender.
Esse aspecto que nós vamos tratar, ele está relacionado à posição do Sol. Por exemplo, um cúmulus que se forma aqui, numa situação onde não existe vento. Vamos fazer de conta que não existe vento nesse dia, e um cúmulo se formou, o Sol está a pino, exatamente a 90 graus acima, esse cúmulo se formou, e com a sua formação, aconteceu que ele sombreou a região, a superfície, que estava gerando ele mesmo, que estava gerando a sua térmica. Nessa situação, esse vai ser um cúmulo de pequena vida. A duração da vida dessa nuvem vai ser curta. Numa outra situação, se eu tivesse o cúmulus, o Sol a pino, mais um dia de vento. A gente sabe que com vento a térmica deriva, ou seja, o cúmulus não vai se formar exatamente sobre a região que está bombando, digamos assim. Vai haver essa deriva. O cúmulus vai se formar do lado do disparador, do gerador da térmica. Ou seja, esse é um cúmulus que tende a durar mais tempo, que tende a viver mais, porque ele vai projetar a sombra na vizinhança do gerador e com isso vai até potencializar a força daquela térmica que gerou o cúmulus. Esse é um exemplo de um cúmulus que vai durar mais tempo. Vamos falar de outro exemplo, ainda relacionado ao tempo de vida dos cúmulos. Eu posso ter o cúmulus num dia sem vento, vamos, hipótese de novo, um dia sem vento, um cúmulus, o gerador aqui embaixo, mas agora o Sol não está mais a pino, ele está inclinado, projetando a sombra desse cúmulus para o lado. Novamente eu tenho o disparador, o gerador da térmica, exposto à luz do Sol. Essa é uma situação onde esse cúmulus tende a ser durável. Olhando a foto aqui, a gente percebe que, olha, as nuvens estão projetando suas sombras. Nessa situação, a gente não sabe qual é o ângulo do Sol, mas a gente percebe aqui as sombras sendo projetadas. Então, esses cúmulos, do jeito que estão, tendem a ser mais duradouros ou menos duradouros em função da posição que a sua sombra está sendo projetada. Se a sombra for projetada sobre o local que o gerou, que gerou a térmica que fez formar o cúmulo, ele vai ser de vida curta, né? Em contrapartida, se a sua formação não sombrear o gerador, a gente vai ter grandes chances desse cúmulo durar 1 hora e meia, às vezes 2 horas. Mas muitas vezes nós vamos ter situações onde existem térmicas, mas não existem cúmulos, né? Muitas vezes a umidade do ar é tão baixa que a térmica está acontecendo, ela está trazendo um pouquinho de umidade para cima, mas a condensação acaba não ocorrendo. Ou seja, temos térmicas, mas não temos cúmulos. Essas são as famosas térmicas secas, a gente chama de térmicas secas. Nessa situação fica um pouco mais difícil voar, porque a térmica passa a ser literalmente invisível. Quando a gente tem os cúmulos, como a gente já disse, a parte visível da térmica acaba sendo coincidentemente o cúmulos e fica muito mais fácil voar no céu com cúmulos do que sem cúmulos. Nós vamos falar de outras referências visuais agora também. Por exemplo, excetuando os cúmulos, existem situações, existem movimentos visíveis aos nossos olhos que vão indicar provavelmente aonde está a térmica, ou então onde está a descendente. Vamos ver como é que a gente pode usar essas outras referências visuais para identificar onde deve estar a térmica e a descendente. Por exemplo, se eu observar com cuidado a vegetação em cima da qual a gente está voando, e perceber que existem, por exemplo, umas árvores se movimentando como se o vento tivesse vindo daqui, e outras árvores aqui se movimentando como se o vento estivesse soprando daqui, essa direção oposta de ventos está indicando a região de baixa pressão, justamente onde está a térmica. Essas referências são super importantes, são valiosíssimas quando a gente está voando, está baixo e precisa rapidamente achar uma térmica. Se eu estiver atento a essa movimentação diferenciada do vento próximo ao chão, em árvores, o mato balançando,
Basta eu ver uma agitação diferente para já ficar de antena em pé, porque isso vai me indicar a possível região da baixa pressão, ou seja, aonde eu vou achar a térmica. Outra ótima referência para a gente identificar as regiões de baixa pressão, né, onde estão as térmicas, é justamente usar as fumaças para identificar o movimento convergindo para uma direção. É comum a gente ver fumaças se movimentando em sentidos contrários. Elas estão indicando justamente uma região de baixa pressão. Outras vezes, ainda falando das fumaças, eu percebo que, por exemplo, havia uma fumaça com uma determinada inclinação e ela mantinha essa inclinação durante um tempo e, de repente, ela deixou de inclinar e passou a subir mais verticalmente. Isso não quer dizer, pessoal, que o vento que vinha soprando aqui deixou de soprar. Aparentemente, é isso que a gente vê. Mas o que pode estar acontecendo por trás desse fenômeno? A fumaça estava inclinada e passou a se inclinar menos. Por que será que uma fumaça que anteriormente estava inclinada deixou de inclinar? Vamos olhar isso com olhos meteorológicos, usando altas e baixas pressões. A fumaça que anteriormente estava assim e passou a subir mais verticalmente, está querendo dizer que pode haver uma baixa pressão aqui, ou na própria fumaça. Essa desinclinação da fumaça pode até se inverter e passar a inclinar para o outro lado. Isso não quer dizer que o vento mudou. Pode estar associado justamente a uma térmica saindo aqui, a uma baixa pressão saindo aqui. Também pode acontecer de uma fumaça que já vinha com uma inclinação, aumentar essa inclinação quase deitando no chão. E a partir só de um certo momento ela sobe verticalmente. Isso está querendo mostrar para a gente que essa situação está indicando provavelmente uma alta pressão aqui, ou seja, descendente, e uma baixa pressão aqui. Interessante isso, né, gente? Olhar os acontecimentos em volta da gente com esses olhos, alta e baixa pressão, da onde o vento está vindo, para onde ele está indo. Por que ele mudou de direção? Por que ele acelerou? Por que desacelerou de repente? Está tudo encaixado como um quebra-cabeça. A questão de ver o ar em altas e baixas pressões não é um luxo. Não é porque a gente está querendo colocar o estudo de uma forma mais culta, falando em altas e baixas pressões. A questão é prática. É fácil a gente perceber como é útil visualizar dessa forma, altas e baixas pressões. E o voador que aprendeu a interpretar os movimentos do ar dessa forma, procurando destacar onde está a alta pressão, onde está a baixa pressão, ele vai voar muito mais interagido com o ar. Ele vai, além de achar mais facilmente as térmicas, ele vai evitar as zonas de descendência. A questão não é só achar onde está a térmica. A questão é, por exemplo, na hora de uma tirada, na hora que ele já ganhou altura e vai fazer uma tirada, vai fazer um voo de distância, ele vai tentar evitar as zonas de alta pressão. A gente destrinchou aqui as situações que vão mostrar para a gente onde eu acho altas pressões e onde eu acho baixas pressões. E a gente sempre deve procurar acompanhar as baixas pressões, deve evitar a qualquer custo voar nas altas pressões. Não só quando a gente quer ganhar, mas quando a gente quer fazer um voo de tirada afundando menos, perdendo menos altura. Cúmulos congestos. Esse nome já está querendo sugerir que o cúmulos ficou meio congestionado, ficou grande, passou de um simples cúmulos oriundo de uma térmica e ficou grandão, e o fato dele ser grande pode trazer alguns problemas para a gente, principalmente problemas relacionados à segurança. Quando um cúmulos atinge uma dimensão que a gente passa a chamar ele de cúmulos congestos, começa a ficar difícil descer. Muitas vezes a gente está voando e entra dentro da nuvem e depois tem dificuldade de sair. Ou seja, a partir de um certo tamanho, o cúmulos deixa de ser benéfico para o nosso voo e passa a ser perigoso.
O perigo do cúmulo congestus é justamente o fato da gente, uma vez dentro da nuvem, não conseguir mais descer. É turbulência forte, a gente tem dificuldade de controlar o parapente ou a asa, e isso por si só já é problemático para o nosso voo. Quando o cúmulo congestus fica muito congestus, digamos assim, a gente pode começar a chamar ele de cumulonimbus. O cumulonimbus, pessoal, é uma nuvem que praticamente todo mundo já ouviu falar, porque é o grande fantasma, né? É o monstro, digamos assim, que reina os nossos céus. O cumulonimbus realmente é muito problemático para a nossa prática do voo livre. Vamos então agora gastar um tempinho falando do cumulonimbus. Essa nuvem é bastante interessante de ser estudada, fundamental para a gente, principalmente relacionada à segurança, né? Ela é uma nuvem, digamos assim, que está envolta em uma série de tabus. Muita gente acha que quando um cumulonimbus está chovendo, os perigos acabaram, a nuvem já está dissipando e nós podemos voar tranquilamente. Infelizmente não é assim, gente. O cumulonimbus nem sempre passou a ser inofensivo a partir do momento que começou a chover. Vamos entender exatamente como é que funciona um cumulonimbus. A nuvem apresenta basicamente 3 fases: a fase de formação, a fase de maturação e a fase de dissipação. Na fase de formação, o cumulonimbus ainda não é um cumulonimbus. Na verdade, todo cumulonimbus começa como um cumulus normal, que cresce para cima e para os lados, a base vai ficando cada vez mais escura, ele já começa a atingir uma dimensão que a gente chama de cúmulo congestus, e do cúmulo congestus ele continua crescendo. Cada vez mais, a base ficando cada vez mais escura, a nuvem ficando cada vez mais extensa para os lados e para cima também. Essa é a fase de formação. Ainda não existe chuva, ainda não está trovejando, mas já existe uma grande chance daquele cúmulus se transformar num cumulonimbus. Quando ele cresce muito, a partir de um certo momento, a massa de água, a quantidade de água que existe dentro da nuvem é enorme, é muito grande. E aquilo tudo tem um peso em suspensão no ar. Quando esse peso fica demasiado, quando a nuvem está muito carregada, o que começa a acontecer? As ascendentes, as térmicas, é um conjunto de térmicas que existe embaixo de um cumulonimbus, né? Esse conjunto de térmicas já não consegue mais sustentar aquela quantidade toda de água lá em cima. O que acontece a partir desse momento? A nuvem começa a chover. Aliás, toda a nuvem chove dessa forma. Chega um momento onde as ascendentes não são mais suficientes para manter a água em suspensão e a nuvem desaba na forma de chuva. Nem todas na forma de chuva, mas no caso do cumulonimbus, necessariamente na forma de chuva. O que acontece? Quando a nuvem está formando, a zona perigosa para a gente estar voando é exatamente embaixo da nuvem. Embaixo de um CB, que está em formação, nós não vamos conseguir descer. Vai estar subindo em tudo que é lugar, nós vamos voar 3 km para lá, 3 km para a esquerda, 3 km para a direita e não vamos conseguir perder altura. Existe uma grande baixa pressão naquela região, onde todo aquele ar vai estar subindo. Num próximo momento, na fase de maturação do CB, esse ar que estava subindo, aquela região que era uma baixa pressão, ela vai deixar de ser uma baixa pressão e vai começar a se transformar para então virar uma alta pressão. Ela não é uma alta pressão ainda, ela está deixando de ser uma baixa pressão. Ou seja, se nós estivermos voando ali, nós vamos perceber que já não sobe tanto, ou já parou de subir, e que a nuvem está muito escura. Tá? Outra coisa que a gente vai perceber é que na fase de maturação, a nuvem começa a trovejar. Se a gente estiver embaixo da nuvem, nós estamos numa região super perigosa, porque a nuvem vai desabar literalmente em cima da gente. E nós vamos abaixo com toda aquela água e aquele vendaval ter que pousar. Quando a nuvem está na fase de maturação, a região perigosa para a gente estar voando é na vizinhança da nuvem.
Por que isso? A fase de maturação é uma fase que dura muito pouco tempo. A fase de formação, da qual nós já falamos, ela é gradativa, ela é lenta, ela pode durar 2, 3 horas até. A partir de um certo momento onde a formação termina e a maturação começa, a maturação em si dura 15 a 20 minutos no máximo. Na maturação, a nuvem está sofrendo uma transformação e vai passar a dissipar. Isso vai acontecer em 15 minutos. Então, quando a maturação começa a acontecer, eu tenho aproximadamente 15 minutos para me afastar da nuvem. Por que é importante a gente se afastar da nuvem quando a fase de maturação começa? A fase da maturação está anunciando a dissipação, que vai ser perigosa para a gente. Na dissipação, a nuvem, que era toda uma baixa pressão, que tinha toda aquela massa, que vai começar a desabar, quando essa nuvem começa a desabar, naquela região onde a nuvem está chovendo, onde ela está evaporando, onde ela está acabando, existe a formação de uma alta pressão. Uma enorme alta pressão é formada ali, muito violentamente. Se eu estiver na vizinhança, voando, o que vai acontecer se numa região eu tenho uma alta pressão? A vizinhança toda, em contrapartida, vai ser baixa pressão. Eu vou ter problemas em perder altura quando eu estou voando na vizinhança de um cumulonimbus, de um CB que está chovendo. Eu não vou conseguir perder altura, sem contar o vendaval perto do chão que vai soprar forte, vindo da direção da nuvem. Então isso é muito problemático. Um cumulonimbus, quando está na fase de dissipação, quando está chovendo, ele é perigosíssimo, quase mais perigoso do que na fase de formação. Porque a violência dessa manifestação, da dissipação, é muito maior, é muito mais intenso. Tudo acontece muito depressa e o descontrole, digamos assim, é muito maior. Na dissipação, eu tenho que estar no mínimo a 15, 20 km distante da nuvem para não sofrer interferência, digamos assim, a ponto de perder o controle. Agora só falta a gente identificar a fase de formação, a fase de maturação e a fase de dissipação. Se atentarmos ao rigor técnico, a meteorologia não percebe essas 3 fases exatamente da mesma forma como o presente estudo propõe. Ou seja, estamos expondo as 3 fases de uma forma um pouco diferenciada por razões de ordem prática e didática. Na fase de formação, nós vamos perceber que a base da nuvem fica progressivamente mais escura, os contornos superiores da nuvem estão bem formados, bem definidos. E outra coisa, a gente percebe que todo o vento na região, ele tende a convergir na direção da nuvem. Agora nós estamos falando da fase de formação. A fase de maturação, começam a acontecer modificações. Por exemplo, os contornos superiores da nuvem, principalmente lá no topo, começam a perder definição. O gelo começa a cair lá de cima, é possível ver isso. A gente vê que o topo da nuvem, a bigorna da nuvem, começa a perder definição. Essa é a fase de maturação começando a acontecer. Não tem chuva ainda. Na fase de maturação a gente não percebe chuva. Mas na fase de maturação, que já é perigosa, já começa a trovejar, ainda que não tenha chuva. Dentro da nuvem, descargas elétricas começam a acontecer e a gente já ouve os trovões. Outra coisa que a gente percebe na fase de maturação é que o vento, que na fase de formação soprava na direção da nuvem, na maturação deixa de soprar, ou então começa a soprar cada vez mais devagar. Essa percepção da direção com que o vento vinha soprando e da intensidade é muito importante, vai me ajudar muito a identificar essa mudança de fase da formação para a maturação. E finalmente, quando a gente está falando da dissipação, fica mais fácil perceber um cumulonimbus em dissipação, porque já está tudo chovendo, a gente já vê o vento soprando da direção das nuvens para a vizinhança, então é tudo isso muito mais fácil de ser percebido. Agora, perceber que a nuvem já entrou na fase de dissipação é um pouco tarde. Eu preciso antecipar esse acontecimento e verificar isso
quando a nuvem deixou de formar e passou a maturar. Essa é a fase importante de perceber. Eu não posso perder esse momento de transformação, da formação para a maturação, porque uma vez que a dissipação começou, eu já estou em maus lençóis se eu estiver perto da nuvem. Bom, pessoal, para finalizar, muitas vezes nós vamos estar na rampa para decolar e tudo isso que foi colocado dessa forma aqui, aparentemente simples, não é tão fácil da gente identificar na hora. Às vezes fica mais difícil, as coisas acontecem de forma mais sutil. Quando isso acontece, aí a gente não vai ter muita escolha. Ou a gente manda um amigo nosso na frente para birutar o voo, ou a gente espera o urubuzinho, ou um ou dois, ou aquele bando de urubu partir na nossa frente e acompanha eles aí, usa eles como biruta. É o jeito mais fácil, com certeza, da gente decolar e sair na certeza de ganhar uma térmica. É muito mais fácil que todo esse trabalho que nós fizemos aqui. Mas eu acho que é bem divertido a gente voar integrado nessa lógica meteorológica. É muito divertido. A gente não precisa nem voar mais longe, nem melhor do que os outros. Basta estar inteirado com a natureza, basta brincar, né, com esses movimentos do ar, que já é por si só muito prazeroso. A gente não precisa ganhar 2.000 metros, não precisa chegar na base, não precisa voar 5 horas. A simples interação com essas forças da natureza já é um milagre, já é fantástico. O voo por si só, dessa forma, é até mais livre do que de qualquer outra forma.